Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Júlio César, membro da Igreja Batista em Engenho Velho e atuo no Ministério de Evangelismo. A todos que fazem a Igreja Batista no Alto do Raposo e ao pastor Jacó, meu muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vocês. Agradeço ao convite do pastor. Devido à situação atual, não podemos estar presente, mas online estamos unidos em uma só fé, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Eu te convido a meditar na palavra de Deus em Lucas capítulo 5. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, aos demais, e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam, e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus, palavra do nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade concedida de anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Eu te convido a aplicar a palavra de Deus à sua vida, para esses momentos de turbulência, de crise, de desespero para alguns, mas aqueles que colocam os princípios da palavra de Deus em suas vidas podem mudar por completo a sua sorte, a sua vida. Por isso que precisamos meditar: nunca siga nos conselhos dos seus medos. A preocupação parece ser o único pecado que a maioria das pessoas não teme cometer. O medo é a crença de que não irá dar certo. A preocupação não ajuda a resolver os problemas futuros, no entanto, com certeza destrói a felicidade presente. O medo nos engana e pode impedir de chegar ao podermos ser vitoriosos. Por isso, nessa hora, precisamos entender que sempre há 2 vozes ressoando aos nossos ouvidos: a voz do medo e a voz da fé. Qual delas você tem ouvido? Uma é o clamor dos nossos sentidos, a outra é o sussurro da voz de Deus. Então, não permita que seus temores abafem ou impeçam de você viver os planos de Deus para a sua vida. A partir desse texto de Lucas capítulo 5, em que os homens experimentaram grande temor, grande medo, precisamos entender que quando a palavra de Deus é pregada no ambiente de medo, é transformado pelo poder contagiante da alegria de Deus. O texto diz no verso 1 que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, todos procuravam esperança, vida, resposta de Deus para as suas vidas. E a palavra de Deus tem essa resposta adequada. Quando a palavra de Deus é anunciada, todos os temores humanos fogem diante da sua presença gloriosa e poderosa.
Em segundo lugar, precisamos entender que diante da pregação do Evangelho de Jesus Cristo devemos desprender-se de tudo que está impedindo de viver a vida de Deus. Quais são os seus temores? Quais são os seus medos? O que tem engessado você de viver plenamente a vida de Deus? Os apresente nessa hora na presença de Deus. A Escritura diz, levando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. O texto diz no verso 4 que os homens lançaram as redes, lançaram seus medos, lançaram seus temores diante da presença de Deus. Diante da autoridade da palavra do Senhor Jesus, devemos lançar todos os nossos temores, tudo aquilo que está nos impedindo de viver a vida de Deus. Em terceiro lugar, só através de um compromisso de fé e obediência à palavra de Deus podemos experimentar o milagre, a provisão de Deus em nossas vidas no tempo de crise. O verso 5 diz que sobre a tua palavra, Pedro, ele diz, lançarei as redes, não segundo a minha força, mas pela fé em tua palavra. Os homens estavam temerosos diante da crise, da escassez, diante de grande pavor, não tinham nada, não tinham nenhum peixe, mas quando confiaram nas palavras de Jesus, algo aconteceu, o milagre da provisão. Deus está aguardando a sua decisão de tomada de fé nos momentos de crise. Quarto lugar, diante dos desafios da vida, devemos manter nossa união com todos que estão no barco, com todos que estão na crise, com todos que estão vivenciando tempos difíceis. Precisamos gastar mais da nossa agenda, do nosso tempo, orando e intercedendo um pelos outros. Diz o texto, em Lucas capítulo 5, que todos estavam no barco, todos estavam vivendo tempos difíceis, mas aqueles que estavam naquele momento, naquele lugar de grande angústia, de grande pavor, se uniram para colocar a palavra de Deus em ação. Então, o Senhor Jesus, ele tem poder para aplacar o domínio mortal dos mares. A Escritura Sagrada diz no Salmo 89, verso 9, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Deus tem poder para aplacar todo o poder do mal. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder absoluto para repreender a força da natureza por meio da sua palavra, as ondas traiçoeiras do mar. Ele tem todo o poder. O Salmo 107, 25 diz que, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. O Senhor, ele tem poder para acalmar qualquer vendaval, qualquer tempestade, qualquer circunstância difícil que você esteja atravessando. O Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para, através do sopro da sua voz poderosa, trazer calmaria, trazer bonança, trazer sossego, trazer tranquilidade para seu coração nesses tempos de grande perturbação. Então, descanse no Senhor. Então, aquiete-se no Senhor. Então, busque mais na presença de Deus o conforto necessário para esses tempos de crise, de medo, de pavor. Creia, a palavra de Deus é esperança. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus pode gerar milagre. A palavra de Deus traz restauração sobre qualquer tipo de circunstância mais medonha, mais difícil, mais impossível. Creia e coloque a palavra de Deus em prática. Tome essa atitude, tome essa decisão de crer na palavra de Deus diante das notícias, diante das informações, diante de coisas que você tem acessado, visto, mas nessa hora, nesses dias, aquiete seu coração na poderosa, gloriosa palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Amém.